Então, antes de achar que a gente tem todas as respostas com uma métrica, e isso eu já vi conversando com empreendedores, com startups. Ah, que métrica que você usa? Uma. Ah, porque eu estou começando. Então, ou é o CAC, ou é o NPS, ou é o CAC e o NPS. Só que só você juntando essas duas, você não consegue responder se o seu cliente está realizado, se você está resolvendo a solução, algum problema para ele ou não. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é quando a gente quer saber alguma coisa da nossa saúde, a gente vai ao médico, faz um exame, vê lá se a pressão está alterada, se tiver alterada já vai saber que tem um problema e a gente vai investigar. E como que isso é feito na parte dos negócios? Como que uma startup que está começando consegue ter essa noção de saúde, de que ela está olhando para onde é o coração do negócio? Se você acha que esse assunto é interessante, então aproveita. Esse é o assunto de hoje para a gente realmente conseguir perceber um negócio que está começando, por exemplo, uma startup de SaaS. Ela consegue medir alguma coisa relacionada a este coração do negócio, ou ela tem que ficar com as métricas comuns de CAC, LTV e tudo mais que a gente vai aprofundar. Então espero que você goste muito desse assunto e não esqueça de se inscrever no canal. Eu quero muito você por aqui. O que me intriga, na verdade, é que métrica existe assim de monte. São siglas e sopinhas de siglas que a gente fica às vezes até confuso de tanta sigla que existe. Então não é por falta de métrica, mas é o que colocar em qual momento. Quando faz sentido avaliar de uma forma ou avaliar de outra. E se você acha que isso acontece no seu dia a dia, ou você está criando um produto novo, ou você está iniciando uma startup agora e você tenta de alguma forma tatear se você está no caminho certo ou não, eu quero muito que você comente se isso fez sentido para você. Porque o que eu vejo? Muita gente medindo o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. O LTV é mais difícil de logo no início ser avaliado, porque vai precisar de um tempo ainda, né? Se você ainda não estiver rodando, não tiver com vendas, por exemplo, há 3 meses, 4 meses, para você avaliar o seu LTV pode ser um pouco difícil, porque é o Lifetime Value, que é o quanto de valor que o seu cliente, né, traduzindo ao pé da letra, o quanto de dinheiro o seu cliente gera para você num período de tempo. Aí você tem o NPS, que é o Net Promote Score, você tem o churn, que é a perda do cliente, né, quando ele cancela. Só que você tem tudo. Menos eu vejo, o que eu menos vejo é a atenção para realmente identificar se isso que você está medindo é como se fosse a pressão arterial de uma pessoa. Isso muda o cuidado, muda a sua atenção, muda a preocupação. É uma coisa que é vital, porque se não for, você não está medindo o que é certo. Então, para você que usa o CAC e tem a convicção de que você está fazendo algo certo, porque você está iniciando, porque você é uma startup com um software que é, sei lá, contratado durante 6 meses, contratado durante 1 ano, é uma assinatura, algum modelo desse tipo, você pode achar que você só consegue ver isso no final e que por enquanto, como você está apenas adquirindo clientes, é a única base, é a única medida que você tem que ter. Então eu tenho uma coisa para te questionar. Da mesma forma que a gente sabe que tem pessoas que medem a performance das redes sociais através de likes, tem pessoas que medem, tem negócios que medem a performance de um negócio novo a partir da quantidade de propostas que ela recebe, a partir da quantidade de visitas que ela recebe no site. Tenho certeza que nada disso é estranho aos seus ouvidos, mas se você parar
para ir a fundo, você vai ver que essas métricas são superficiais. Você acha que o Airbnb tem como métrica o número de visitas que ele recebe no site? Ou a quantidade de buscas? Não. A métrica do Airbnb é a quantidade de reservas e de realmente hospedagens, porque também não adianta nada a pessoa reservar e ela não comparecer. Então, isso para mim diz o seguinte, de que existem muitas coisas, às vezes a gente se confunde e quando a gente está começando um negócio, seja startup ou não, e ainda mais quando é startup, você tem que ter o cliente super satisfeito. Você tem que ter ele querendo conhecer cada vez mais o seu produto, indicando para outras pessoas, sendo um divulgador do seu negócio. Se você não tem essa medida, se ele sequer usa a sua solução, como que você sabe que você está no caminho certo ou não? Inclusive, eu tive uma experiência pessoal, um tempo atrás, com uma startup de software, era um RP, e eu perguntei para eles, eu trabalhava bem próximo, era uma das parceiras deles, e aí eu perguntei se eles tinham alguma ação para fazer com que a quantidade para fazer com que as pessoas usassem mais o software. E como que era isso dentro da empresa? E aí, para minha tristeza, eles responderam de que eles se preocupavam com o que tinha que se preocupar, que era o crescimento do número de usuários. Também acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar e nem se espanta disso, sei lá, disso ser... Para mim não é nenhuma dor no ouvido, é como se fosse meio que assim uma coisa que vai e me pega fundo, eu fico até com nó na garganta. Por quê? Porque nessa situação específica desse software que eu acompanhava de perto, de uma startup, existiam muitos usuários, eles estavam crescendo muito, só que a maioria só usava para emitir nota fiscal. Então, todo o módulo de estoque, a parte correio, transporte, tinham várias funcionalidades que era bem voltada para e-commerce, cadastro de produtos, integração com vários marketplaces, tudo isso era pouquíssimo utilizado. O que era mais utilizado era a emissão da nota. E aí eu ficava vendo, assim, mesmo a emissão da nota, não era uma coisa assim que a pessoa sabia fazer, às vezes, da forma mais correta. Então eu me questionava se isso estava ajudando de fato essas pessoas e se elas não poderiam ser muito mais ajudadas. E na época também eu levantava a questão de que por ser um SaaS, né, um software como assinatura, né, como serviço, a pessoa pode cancelar a qualquer momento, ela não tem uma multa. Então, se você mantém um pool, né, mantém um monte de pessoas, um monte de clientes dentro da sua base, que eles pagam aquele valor que às vezes é baixo, mas eles não usam, você não está conseguindo validar e conquistar a atenção, o carinho, a emoção daquele seu cliente. E eu não acho que todo mundo tem que morrer de amor pelo seu negócio. Mas quando a gente está falando de uma startup, a gente sim está falando de algo que as pessoas queiram usar. E de que principalmente as pessoas que forem as primeiras, elas têm que ser as que mais estão loucas pela sua solução. Que inclusive elas vão topar usar e ir aperfeiçoando ao longo do tempo e até te dando caminhos para que isso aconteça. Se você estiver distante disso, você não está falando com o cliente que realmente vai te ajudar a fazer o negócio crescer. Aí o problema pode nem ser só o cliente, pode ser também a sua solução. Então, fica difícil de você ver o crescimento se você não estiver avaliando. E uma coisa que eu acho muito legal, para que fazer métrica, né? Para que acompanhar uma métrica, né? Dentro de uma startup, por exemplo.
A questão principal é para a gente saber o quanto que a gente vai continuar naquilo que a gente está fazendo, que é chamado de perseverar, ou o que a gente precisa mudar, que é de pivotar. Então, se você estiver olhando o coração da sua startup, que é o que eu comecei falando no início, e você vê assim, nossa, isso daqui está um pouquinho fora, eu preciso colocar no caminho, eu preciso entender esse desvio, eu preciso saber se eu estou no caminho certo, se eu estou falando com as pessoas certas, se eu estou levando a solução certa, você tem todas essas dúvidas. Não dá para você ficar de braços cruzados e ficar assim, ai, nossa, eu estou com tantos funcionários, ai, eu estou com tantos contratos. Só isso, faturamento é ótimo, todo mundo gosta, também gosto. Mas antes de você comemorar pelo faturamento, comemorar pelos números de usuários, de views, disso, daquilo, você tem que saber se as pessoas estão gostando, se além de gostar, se você está resolvendo um problema para elas. E uma coisa que acho que me chama muita atenção, os cachorros da vizinha estão querendo participar com a gente. O que me chama muita atenção é que quando a gente fala de um aplicativo, isso fica muito nítido, que é um problema que já é muito conhecido das pessoas saberem que um aplicativo ele pode ter vários usuários ali, logo que ele é lançado, às vezes, ou em um determinado momento, mas as pessoas têm que usar. E o nível de utilização dos aplicativos, na maioria deles, é muito baixa. E por que a gente não tem essa preocupação também quando a gente está falando de um software? Eu entendo que isso precisa ser uma preocupação, sim. E aí eu vejo exemplos de algumas startups que falam que elas usam o NPS. E o NPS é o Net Promoter Score. É uma coisa ruim? Não, é uma coisa bem legal. Só que, de novo, eu posso ter um NPS bom e eu posso não estar usando. Quer um exemplo? Eu quero que você faça, eu já respondi e eu quero que você responda agora, se imaginando nessa situação. Eu quero que você imagine de 0 a 10, que é a pergunta que a gente faz pro NPS, né? De 0 a 10, você recomendaria o Uber para um amigo ou para um parente seu? De 0 a 10. E depois eu quero que você responda para você mesmo com que frequência você usa o Uber. É diariamente, é semanalmente, é mensalmente? Que frequência que é? E aí eu quero te contar a minha resposta. Eu, por exemplo, indicaria de olhos fechados o Uber, nota 10. Mas a minha frequência é baixíssima. Aqui onde eu moro, que eu moro no interior agora, o Uber é bem ruim mesmo. É aquela coisa de esperar uma meia hora para chegar um carro. Então não é uma coisa que eu consigo utilizar muito aqui no momento. Mas mesmo quando eu morava em São Paulo, eu usava muito pouco, mas eu continuaria dizendo que eu recomendaria de olhos fechados porque eu gosto, acredito, não é porque eu não uso muito, que isso não significa que outras pessoas não devam conhecer. A questão é, percebe que eu posso dizer que o NPS é altíssimo, mas eu nem uso, ou uso muito pouco. Usei uma vez, digamos. Então, isso é um ponto de atenção para quando a gente está falando de uma startup. E aí a gente vai falar, ai Flávia, mas todo mundo usa NPS. Ai, quando a gente vai buscar capital, né, vai buscar o investidor, ele pergunta do NPS. O investidor pergunta do CAC, pergunta disso. Não é que você não tem que ter essas métricas, mas elas sozinhas, nuas e cruas, não te dizem que você está olhando para o coração. Um outro exemplo para te deixar bem intrigado, que se você não sair intrigado desse vídeo, meu objetivo não foi cumprido, é de você saber que, sabia que a Apple tem um NPS bem baixo? Na parte do MacBook, ela tinha o NPS do ano passado de 64 e tem um mosquito passando na frente da lente. Então, a Apple tinha um NPS de 64 ano passado e este ano ela conquistou 74 no MacBook. É considerado um NPS alto? Não. E isso não é uma característica só da Apple. Existem, às vezes, situações de que o usuário pode dar um NPS ruim, uma nota ruim, por alguma coisa que ele esteja passando no momento, por
alguma insatisfação que nem é com o seu sistema, é alguma coisa no dia dele, e isso vai se refletir na nota. Então, além de você utilizar uma referência de uma pesquisa, o que fala mais do que qualquer pesquisa é o que as pessoas fazem e como avaliar o que os seus clientes estão fazendo já desde o início e conseguir criar métrica, já que todo mundo tem que ter um negócio baseado em dados. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que ver o seguinte: mesmo que a sua venda seja mensal, anual, que você tenha clientes que te paguem dessa forma, você não tem que esperar um mês para aí você aplicar, digamos, um NPS e você saber a opinião dele. Ou passar um ano para você saber, meu cliente tem que usar durante um ano, que se ele não tiver usado durante um ano, eu não vou ter massa, eu não vou ter noção se isso está agregando valor para ele ou não. Eu discordo disso, e não só eu, como outras pessoas também. Por quê? Se você tem um negócio, imagina que você tem um negócio anual. Vamos imaginar um cenário anual primeiro. Então você vendeu anualmente, mas você criou algo anual para a pessoa usar uma única vez no ano? Eu acredito que não. Que se fosse para usar uma única vez, você tinha vendido ad hoc, né? Você tinha vendido unicamente, né? Em parte mesmo. Um pedaço. E aí, então, esse é o exercício que eu quero que você faça. Se você tem um contrato anual, dentro de um ano, quantas vezes você idealiza que o seu cliente ideal, você espera que o seu cliente ideal utilize? Você pode falar que, olha, dentro de um ano eu quero que ele utilize isso 2 vezes por mês. Eu quero que, de repente, em algumas épocas do ano pode ter uma sazonalidade, você vai dizer, nessa época ele vai usar mais, depois eu entendo que vai ter, um espaçamento, depois ele volta a utilizar com mais frequência. E aí você vai ver, então vai ser 2 vezes por mês, digamos, neste mês de agora. Se ele já é um usuário, um cliente seu, você vai ver, será que dentro desse mês ele acessou o sistema e utilizou 2 vezes? Putz, ele não acessou nenhuma vez. O que será que está acontecendo? Isso é um gatilho para você averiguar e entender. Ou você desenhou uma solução que não vai ser usada 2 vezes por mês, ou não é este o cliente que já tem este nível de necessidade de usar 2 vezes por mês. E isso tudo vai fazendo com que você vá vendo, olha, para este cliente que gostou da minha solução, o que eu poderia fazer, já que ele já é meu cliente? E como que eu faço para conquistar os clientes que vão passar a usar 2 vezes como você realmente quer? Então, para mim, não tem como a gente abrir mão do que a pessoa faz. E o que ela faz, o seu cliente faz, você vai ter a foto sem nenhuma alteração com base nos acessos que ele faz no seu sistema. E uma coisa que eu quero também deixar como uma outra referência de métrica que é muito usada e eu gosto muito, que é o MHS, que é o Must Have Score, que vai indicar o quê? Se você tiver 40% das pessoas dizendo que não conseguem viver sem o seu produto, que não imaginam, que não querem que ele deixe de existir, significa que você está num bom caminho. Eu gosto muito dessa métrica, só que eu acho que ela indica bastante quando a gente é fã de um produto, de uma solução. E pode ser que a gente seja fã e às vezes a gente não use muito. Vamos fazer um exemplo para ver se você se encaixa, se vê nessa situação também? Eu quero que agora você responda e depois eu vou compartilhar a minha resposta com você. Imagina que a gente está falando do Magazine Luiza. E aí eu quero que você responda de 0 a 10 o quanto que você recomendaria o Magazine Luiza para um amigo ou para um parente. 0 a 10. Depois eu quero que você responda com relação ao Magazine Luiza, se ele deixasse de existir, você se sentiria muito incomodado, pouco incomodado ou indiferente? As minhas respostas com relação... e aí a pergunta final.
Com que frequência você usa o Magazine Luiza? Você compra, consome do Magazine Luiza? É uma vez por mês? Uma vez no ano? Não lembra quando foi? Não tem uma frequência? Como que é? Agora as minhas respostas. De 0 a 10, o quanto que eu recomendo o Magazine Luiza? 10. Eu adoro o Magazine Luiza. Se ele deixasse de existir, o quanto incomodada eu ficaria? Nossa, muito incomodada eu ficaria. Com que frequência eu uso o Magazine Luiza? Compro e consumo, né, do portal deles? Muito pouco. Muito pouco. Mas eu acredito no propósito deles, eu acredito neles como empresa, defendo, incentivo e, assim, torço sempre para que dê certo. Então, estas métricas que a gente está falando aqui, eu vou até escrever para a gente não esquecer. Então, a gente está falando aqui. O NPS eu dei 10. O MHS, que é o Must Have Score, eu falei que eu ficaria muito desapontada. Eu peguei uma caneta que não escreve, que beleza. Muito desapontada, mas a minha utilização, então, vou colocar aqui como utilização, tá? É baixa. Então, o que que isso significa? Imagina que é na sua startup que você aplicou essa pesquisa. Você ficou feliz que a pessoa te deu NPS 10, você ficou feliz que ela falou que ficaria muito desapontada se o negócio dissesse que deixasse de existir, só que ela usa muito pouco. Então, isso daqui, para quem está iniciando, acabou de lançar um produto, é uma startup nova, está mudando alguma coisa dentro do negócio, isso daqui é uma preocupação. Por quê? A gente precisa primeiro que tenha utilização. Porque só com a utilização a gente vai saber que a gente está resolvendo o problema dessa pessoa. Ah, isso daqui significa que é algo ruim para o Magazine Luiza? Não, não significa que é algo ruim para o Magazine Luiza. Por quê? Porque eles já são uma empresa madura, já tem um negócio há muito tempo e eles sabem que eles têm clientes que usam com muita frequência, clientes que usam esporadicamente e assim por diante. Quando a gente está começando, a gente não tem essa diferenciação, a gente nem tem cliente. E se você começar agradando os clientes que vão usar muito pouco, vai demorar muito para você aumentar a sua receita, vai demorar muito para você ter um aumento de referência, de boca a boca até, porque as pessoas não vão ter isso muito inserido no dia a dia delas e também demonstra que você está querendo resolver um problema ou levando uma solução que pode não ser tão relevante para esse público que você está atraindo. Então, antes de achar que a gente tem todas as respostas com uma métrica, e isso eu já vi conversando com empreendedores, com startups, que métrica que você usa? Uma. Porque eu estou começando, então ou é o CAC, ou é o NPS, ou é o CAC e o NPS. Só que só você juntando essas duas, você não consegue responder se o seu cliente está realizado, se você está resolvendo algum problema para ele ou não. Quando você fala de CAC, você está vendo o seu mundo, qual é o custo de adquirir esse seu cliente. Pode ser que você esteja buscando um canal que seja muito caro e aí você não criou a melhor forma de chegar até o cliente. Não é um problema do cliente, você não está resolvendo nada na vida do cliente olhando o CAC. Na hora que você olha o NPS, você pode ver, tá bom, ele respondeu que tá ruim, mas ele estava de mau humor, brigou com a família, sei lá, estava doente, bateu o carro. Não digo que sempre vai ser isso, mas você não tem como só olhar o que as pessoas falam. E o NPS é o que a pessoa está falando, preenchendo. Não adianta ela dizer que ela tem um NPS 10,
que ela te dá 10 de NPS e ela usou uma vez nos últimos 6 meses. Tem coisas que você vai ver, se você não olhar a utilização, você vai ficar feliz pelo NPS, comemorar por isso e não vai conseguir crescer o seu número de clientes. Então, antes de você comemorar por um número, comemorar pelo que as pessoas estão falando, eu quero que você comemore pelo que você está vendo as pessoas fazerem. Da mesma forma que não adianta a gente fazer um produto e sair perguntando, você compraria? Você compraria? Então todo mundo falou que compraria. Na hora que você lança, ninguém compra. Então não é porque ela disse que realmente aquilo pode ser exatamente na prática. Eu quero que isso chegue profundamente ao seu negócio, que você coloque em prática, que você me diga se isso faz sentido ou não, que você dê sugestão para os próximos vídeos e que você esteja aqui, sempre muito perto, para a gente conseguir validar o seu negócio e a gente ter maior sucesso para o maior número de negócios possíveis. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar seu comentário. Tirar a caneta daqui. Até o próximo vídeo. Tchau!